Uma nova narrativa começou a surgir aí no mercado de criptomoedas, tá? Que são blockchains de Layer 1 se convertendo aí para se tornar Layers 2 para o Ethereum, tá? A gente costumava fazer piada sobre isso antigamente, dizendo que essas blockchains de Layer 1 aí não iam conseguir competir com o Ethereum e eventualmente elas teriam que se tornar Layer 2. Isso é uma coisa que a gente já viu acontecendo aí com a Polygon, por exemplo. E a narrativa de Layer 2 ela já era forte anteriormente. E se isso vier a acontecer com outras blockchains de Layer 1, como aconteceu com a Polygon, a gente pode ver aí esse movimento tomar mais força. A Layer 2 ela basicamente é como se fosse uma blockchain aí que realiza o agrupamento de informações e transações para a Layer 1. Para um efeito de exemplo, imagine que você é uma Layer 1 e você está fazendo uma prova e você tem 10 questões para responder. Ao invés de você gastar toda a sua energia e processo de pensamento respondendo cada uma das 10 questões e escrevendo elas na prova, você pode simplesmente enviar cada uma dessas 10 questões para amigos seus, que seriam como essa Layer 2, que vão vir diretamente com a resposta e você vai simplesmente colocar ela na prova. O que que isso faz? Isso poupa muita energia e é muito menos custoso, tá? Também em questões de taxas. Um lembrete rápido aí para vocês. As soluções de Layer 2 elas ajudam o Ethereum a ficar mais rápido. Algumas das soluções de Layer 2 mais conhecidas que a gente tem hoje são a Polygon, a Arbitrum, a Optimism e a Immutable X. E as pessoas já vêm utilizando aí essas soluções. A Arbitrum, por exemplo, possui aí um TVL de 6 bilhões de dólares, enquanto a Optimism possui aí um TVL de 2,3 bilhões. A narrativa de Layer 2 já era forte porque as pessoas estão realmente usando as soluções de Layer 2 para o Ethereum. No mundo das criptomoedas, tudo se baseia em narrativas. Ao invés de você ficar procurando aí por uma criptomoeda específica que vai explodir, é muito mais fácil e prático você buscar uma narrativa que faça sentido no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre como é forte o poder de você utilizar uma narrativa no mercado de criptomoedas. Vocês devem ter visto aí recentemente que a Ripple ganhou o caso contra o SEC, né, que estava alegando que ela era um ativo financeiro, né. Então, o que aconteceu quando saiu essa notícia que a Ripple ganhou o caso? Diversas altcoins como a Stellar, Cardano, Polygon e Solana dispararam em preço. Por que elas dispararam em preço? Bem, é simples. Todas essas moedas aí estavam sendo também focadas pelo SEC como ativos financeiros. E como a Ripple, que era o caso mais em destaque, foi negado, todo o mercado olhou e falou: bom, se a Ripple não é um ativo financeiro, essas outras também não são, consequentemente, elas valorizaram. Quando você vê uma moeda dentro de uma narrativa ou categoria subindo, normalmente você vai ver outras moedas aí que seguem essa narrativa ou compartilham dessa categoria subindo também. Então é muito mais fácil você buscar por essas trends. Se você acessar o CoinGecko aí, por exemplo, você pode selecionar uma categoria desejada. Para ter uma lista de todas essas narrativas de criptomoedas. Uma que eu tenho prestado bastante atenção aí recentemente é a de jogos, tá? São jogos na blockchain. Porque eu tenho visto aí recentemente que tem um grande aumento aí, né, nos jogos entre jovens e eu, como uma pessoa que gosta também de jogos, acredito muito nesse mercado, vejo um crescimento dele e acredito que isso vai continuar como uma trend no futuro. Uma dica rápida para você aí que quer verificar essas categorias, você pode entrar diretamente no site da CoinGecko, eu vou deixar o link na descrição, e você pode simplesmente selecionar uma categoria específica no campo de busca. Por exemplo, você pode colocar L2 de Layer 2 e ele vai mostrar para você aí as principais moedas dessa categoria. Bom, você provavelmente está se perguntando aí por que projetos como o Cello, por exemplo, estão migrando aí para virar uma solução Layer 2 no Ethereum. A resposta é simples. O Ethereum é onde está tudo acontecendo, tá? Onde tem pessoas e tem dinheiro. Eu vou te dar um exemplo prático aí. Imagine que você é um desenvolvedor e você passou 6 meses, um ano, 2 anos fazendo um projeto. Você vai lançar ele onde não estão as pessoas e o dinheiro? Isso não faz sentido. Faz muito mais sentido você lançar ele onde há procura, onde há demanda, tá? Onde vai ter interesse e dinheiro para você monetizar a ideia que você teve, tá? É, Todas essas layers 1 nos últimos anos vieram percebendo isso e esse é um dos motivos que eu acredito aí que elas têm uma chance maior de se tornarem layer 2 no Ethereum, como a gente está vendo aí com esses projetos que eu mencionei anteriormente.
Se você possui Ethereum, como eu, isso é bom, porque a meu ver hoje o Ethereum ele é basicamente um fundo de índice, tá? Existem vários projetos sendo construídos no Ethereum, alguns deles vão com certeza fracassar, mas quando você possui o Ethereum você está investindo na base da rede, tá? Então você está investindo em todo o ecossistema, assim como você estivesse investindo em um fundo de um índice. Recentemente tivemos o mercado em alta e a gente viu aí transações de Ethereum, taxas na ordem de $1.000, $2.000. E o que, que a gente viu? Que mesmo essas taxas sendo absurdas, as pessoas ainda pagavam para utilizar a rede, tá? Então sabemos que mesmo quando fica caro, as pessoas continuam a utilizando. E eu acredito aí que no próximo bull market as pessoas vão utilizar mais as Layers 2, porque não tem sentido no momento de demanda de rede você pagar uma taxa de $1.000, sendo que você tem uma alternativa de Layer 2 aí para pagar uma taxa muito mais em conta, tá? Então a narrativa de Layer 2, a meu ver, já era forte nas criptomoedas, mas se a gente vê aí essas concorrentes do Ethereum cada vez mais migrando para essa Layer 2 do Ethereum, ela vai se tornar ainda mais forte e é o que eu acredito que vai acontecer aí pro longo prazo.